Olá, tudo bom com vocês? Vamos dar uma olhada nesse nosso início de um novo capítulo, no início de um novo conteúdo, que é o capítulo 7, que fala sobre função exponencial. Que, basicamente, isso aqui está na página 187, que basicamente fala sobre como se comportam aquelas funções que têm o x no expoente. Então, por exemplo, se eu tenho uma função igual a 2 elevado a x, ou seja, repare que agora o x está no expoente. Diferentemente de quando a gente via uma função do segundo grau, que o x estava na base. Estão vendo a diferença? Legal. Então nós vamos estudar as funções que são potências, que tem uma base que é um número qualquer, e lá em cima eu tenho o meu x. Legal. Antes da gente ver essa parte dessas nossas funções exponenciais, vamos dar uma recordada em como funcionam nossas propriedades de potência. O que é uma potência, como ela funciona. Primeiramente, vamos dar uma olhada nas nossas potências de expoente natural. Que são, basicamente, todas aquelas potências em que quem está lá em cima é um número natural. E basicamente são aquelas que eu tenho um número A, número qualquer, elevado a um valor natural. No caso aqui estamos falando de n maior ou igual a 2. Porque igual a 0, igual a 1 são identidades, enfim, não tem tanta referência, só um detalhezinho que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas se o n for maior do que 2 e esse azinho for um número real, então a elevado a n vai ser a vezes lá vezes a. Sendo que aqui vão aparecer n fatores. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 5, significa que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. O número 2 vai aparecer 5 vezes. Toma um cuidado enorme, para não fazer isso daqui. 2 elevado à quinta é diferente de 2 vezes 5. Esse é um erro muito comum que aparece em nossas potências, quando calculamos potências. Vamos dar uma olhada, quando eu estou olhando potência expoente natural, vamos dar só uma olhadinha em como funcionam essas potências. Lembra que eu falei agora há pouco sobre as nossas propriedades? É um detalhezinho da matéria, quando é elevado a 0, elevado a 1. Como é que funciona isso? Quando eu tenho a elevado a 1, é a própria identidade. Ele só vai aparecer um fator do a. Isso daí não tem novidade nenhuma. Quando eu tenho a elevado a 0, isso daqui vai dar 1. Pô, Loureiro, mas por que vai dar 1? Daqui a pouquinho, quando chegarmos em propriedades, eu vou conseguir provar para vocês por que esse número dá 1. O importante para agora é, qualquer que seja um número elevado a um certo valor, número natural, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer um desses números, basta que você pegue esse número e repita ele quantas vezes forem pedidas aqui no nosso expoente. Você tem, com isso, algumas propriedades que podem ser utilizadas. Quais são elas? Se eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n, mn são números naturais, 2, 5, enfim. Se eu tenho esse fator
Esse cara vai aparecer m vezes. E esse cara, que é igual, as bases são iguais, vão aparecer n vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa que se eu pegar todas essas vezes e juntar com todas essas vezes que vão aparecer. A elevado a m mais n. Se eu tenho uma fração, se eu tenho a elevado a m sobre a elevado a n, aqui em cima eu vou ter m fatores a e embaixo eu vou ter n fatores a. Então vai ter um monte de azinho aqui e um monte de azinho lá embaixo. Como eu vou poder cortar esses fatores, vão sobrar sempre m menos n fatores. Se a gente quiser um exemplo, se eu pegar 2 elevado a 3 sobre 2 elevado ao quadrado, seria 2 vezes 2 vezes 2 sobre 2 vezes 2. 3 fatores 2 em cima, 2 fatores 2 embaixo. Perceba que eu posso cortar cada um desses com o de baixo, sobrando apenas um fator 2. Esse 2, que seria 2 à primeira, é 2 elevado a 3 menos 2, 2 à primeira. Então, pelo fato de eu poder cortar esses fatores em cima e embaixo, sempre vai ser a diferença. O número de fatores que vão sobrar sempre vão ser a diferença desses fatores de cima pelos fatores de baixo. Legal. Terceiro. Se eu tenho uma multiplicação elevado a um expoente natural, basicamente eu vou ter a repetição dessa base n vezes. Então, se aqui for 3, por exemplo, então eu vou ter AB vezes AB vezes AB. Se eu pegar e aproximar os fatores A e os fatores B, eu vou ter 3 fatores A e 3 fatores B. Legal. Isso quer dizer que, de uma certa forma, eu posso pegar e fazer com que esse expoente é uma espécie de distributivo. Ok? Ou seja, esse expoente, ele vale tanto para o primeiro quanto para o segundo, e quantos fatores multiplicados eu tiver aqui, tantos vão ser os fatores, essas distribuições da potência. Legal. Penúltima propriedadezinha é, se tiver isso em uma fração, bom, é igual a minha multiplicação. Pega, distribui. Finalmente, quinto. Se eu tenho potência de potência, ou seja, eu vou ter vários fatores a elevado a m. Eu vou ter n fatores de a elevado a m. A elevado a m, vezes a elevado a m, vezes a elevado a m, que a gente cai na primeira propriedade de soma de potência. Em outras palavras, basta que você multiplique esses expoentes. Usando essas 5 propriedades, você consegue resolver a maioria das operações que são pedidas com relação aos a expressões em que você vai precisar simplificar. E isso daqui vai aparecer não só na matemática, mas na física, na química, enfim. Então, se você pegar essas propriedades, lembrar delas, principalmente de que essas duas, as duas primeiras, elas são parecidas, elas têm a mesma natureza, e essas 3 últimas também têm as mesmas naturezas, isso também facilita a sua visão, lembrando sempre da definição dela. Eu, se fosse você, pensaria assim, olha, legal, esse daqui tem alguma coisa a ver, quando eu tenho multiplicação ou divisão de potência, então é soma ou subtração. Aqui, quando eu vou distribuir esses expoentes, eu posso pensar também que esses dois têm algo a ver, então esses dois aqui são mais ou menos a mesma coisa. E esse aqui, potência de potência, eu posso relacionar com a primeira e com a terceira propriedade. Fazendo isso, fica bem mais fácil a gente conseguir lembrar dessas propriedades de potência com o expoente natural. Beleza. Lembra que eu te falei que eu ia provar para você por que um número elevado a zero dá 1? Vamos dar uma olhada agora com relação a isso. Olha só, eu vou usar uma propriedade. Essa segunda propriedade que a gente acabou de ver, eu vou usar para fazer essa demonstração. Como é que ela funciona? Bem tranquilamente. Se eu tenho
um número dividido por ele mesmo, legal. Daqui eu sei duas coisas. Uma forma de ver isso é, bom, um número dividido por ele mesmo dá 1, seja lá qual for esse número. Se eu usar a segunda propriedade, eu posso pensar que ele conserva a base e subtrai os expoentes. A elevado a m menos m. M menos m dá zero. Como essas duas respostas, tanto A elevado a zero, o A é um número qualquer, quanto 1, são respostas válidas da mesma conta, portanto, A elevado a zero vale 1. Legal? Valeu!